Segura o racista aí, hein, mano. Tô brincando. As políticas de ações afirmativas são aquelas que têm uma função social de corrigir desigualdades, né? Tanto de raça, de gênero, na questão social mesmo, né? Da diferença de classe, enfim. E a gente percebe hoje que se resume isso muito às cotas, mas vai muito além disso, né? A gente tem a questão da mulher, questão indígena, questão quilombola, né? E atualmente, né, tem essa pauta das cotas, né, que são para a inclusão de pessoas de baixa renda e negros no ensino superior. Antigamente você pega uma universidade que ela falava do negro, mas sem ter o negro, né? Hoje em dia você pega uma universidade que ela fala do negro, ela tem um negro e esse negro ele consegue articular, entendeu? Falar sobre si, né, se impor, e isso é muito importante atualmente na sociedade para a construção do próprio indivíduo, né, dele se reconhecer dentro dessa universidade, dele se afirmar. O programa Ações Afirmativas na FMG é um programa de ensino, pesquisa e extensão que foi criado na universidade no ano de 2002 e o grande objetivo do programa naquele contexto era, né, contribuir, né, e ainda contribuir para a ampliação da política de ações afirmativas na universidade, contribuir para a permanência do estudante negro dentro da universidade, estudante negro de baixa renda. E isso é um programa que a gente costuma dizer que é um programa de ações afirmativas na UFMG, porque ele está na universidade, mas ele não é um programa institucional da universidade, ele apenas está aqui. Não existe um vínculo institucional. Desde sua criação, o programa ele vem criando ações, né, em torno desses objetivos, que é contribuir para a permanência bem-sucedida do estudante negro de baixa renda na universidade e também contribuir para a ampliação do debate acerca das políticas de ações afirmativas e da realidade do negro na nossa sociedade. Hoje em dia na sociedade, você vê vários modos de como a sociedade justifica o racismo e o preconceito. Uma das maneiras assim, que foi muito presente mais quando a implantação das leis de ações afirmativas foi a diferenciação do preconceito sobre falando que existe discriminação social e não existe discriminação racial, né? E quando a gente vê as colocações, os cargos de poder e como a sociedade é organizada, a gente vê que existe sim uma preferência racial, que ela não deixa de ser social logo, tipo, atenta a criar uma diferenciações entre sociedade e racialidade que ela não convém. Isso acontece por conta do mito da democracia racial, sobretudo, que imprime na cultura as questões de que somos todos iguais, que não somos diferentes e tudo mais, ignorando o fator das separações históricas que foram ocorrendo ou pela apropriação da cultura negra ou pela invisibilização dos negros e na participação do negro na constituição social. Então isso foi perpetuando no material didático, perpetuando nas teses acadêmicas e tudo mais, como um problema, tipo assim, universal de classe. Cota versus meritocracia, né? A cota é uma política de acesso, mas não só de acesso, também de constituição e construção do conhecimento, né? Muito da perspectiva que a mídia pauta sobre a cota é que é um favor ou uma bondade, uma caridade ou um assistencialismo para com o negro, mas não. A verdade que a gente constitui é que o conhecimento em si ele foi feito de forma hegemônica, ele não atende todos os parâmetros e todas as demandas sociais, né? Enquanto a dinâmica do negro, a dinâmica da favela, a dinâmica dos quilombos, porque a academia e todo o conhecimento que é construído aqui de forma hegemônica não previa uma distinção de sujeito. Seja, por exemplo, quando você quer se afirmar no conhecimento, você quer construir conhecimento considerando o seu sujeito, não considerando o sujeito ideal, tipo, como sempre foi na faculdade, considerando o sujeito ideal, que seria aquele sujeito classe média, branco e tal. Então, quer dizer, você tem várias modificações
que foi dando isso que faz o processo de cotas, né? E tipo, quando você coloca isso ao mérito, né? Se primeiro você está querendo uma pessoa que já domina um sistema hegemônico, que já domina um sistema que já foi tido como equivocado, que não tem esse efeito social esperado, e ele vai chegar aqui para reproduzir esse sistema. Quando você coloca a cota, você fala assim, não, a gente precisa de um novo sistema, de uma nova leitura, de um novo olhar sobre a sociedade, né? Então, o espaço da academia é um espaço de produção do conhecimento, sabe? Então, colocar isso como a pessoa que merece produzir conhecimento, quem merece produzir conhecimento? É disso que a gente precisa, na verdade. A gente precisa construir um conhecimento que atende a sociedade. A faculdade, ela não é para si, ela é para a sociedade. Aqui é bancada, a gente tem verbas, a gente é destinada para cá. E a sociedade precisa, e não só a verba do rico, né? É a verba de todos. Então a gente precisa de conhecimentos que nos atendam. É por isso que não faz muito sentido para mim falar, ter um espaço de produção de conhecimento como meritocrático. A diversidade desse lugar é que vai fazer um conhecimento válido. A questão do negro dentro desse espaço, ela passa por uma questão também de hostilidade ao tempo todo, né? Você é hostilizado quando entra nos espaços, quando vai questionar as coisas na sala de aula. Por exemplo, você pode estar falando de você, né? Vamos dizer, você é um negro lá estudando e está falando assim, poxa, mas diz que todo negro tem propensão a algo. Vamos dizer, uma coisa assim que já é antiga, de outra passada, mas que serve para todo negro tem propensão a algo. Como assim? Eu não tenho propensão a algo, sabe? Então, é um espaço sempre hostil, sempre de afirmação. Essa falta de identidade com o espaço, ele vai ter dois efeitos assim que eu acho mais claros, que uma é a rejeição, ou seja, a pessoa vai embora, a pessoa seria um jubilamento psicológico, igual aconteceu em alguns casos na FAFISH, um caso da FAFISH específico na antropologia, que o aluno questionou o professor por que ele não usava teóricos negros numa matéria que chamava História da África. Forma de evasão, essa evasão acontece cotidianamente, a partir do momento que as pessoas não têm a mesma similaridade. Por exemplo, eu saio de um espaço onde majoritariamente as pessoas são negras, pardas, que seja, mas eu chego aqui já é diferente, eu vou ter esse enfrentamento. E é por isso que a ações afirmativas trabalha, para falar que esse espaço é seu, para falar que esse espaço tem que ser, que tipo assim, estamos tentando, gente, mas se todo mundo for embora e tal, aí você tem o outro efeito, que eu acho que é mais negócio, que é o enfrentamento radical. Porque você passa primeiro, você tem vários casos que foram protagonizados por sujeitos da ações afirmativas, que é a ocupação da reitoria, que é a exigência da praia como um vínculo da ações afirmativas e várias outras coisas. Então, tipo, esse enfrentamento radical muitas vezes não é radical pra gente. A referência de radicalidade da academia é outra, né? Por exemplo, minha mãe não via problema de eu queimar pneu para parar a BR para pedir posto de saúde. Para ela, vandalismo era não ter posto de saúde. E aí aqui na academia vai ser outra significação. Você vai fazer as coisas que você está acostumado, que você é criado a fazer, tipo assim, vão reivindicar direito? Então eu sei reivindicar direito assim. Vão ocupar o espaço, eles vão ter que falar com a gente. Já agendamos 10 vezes. Não querem falar? Então a gente vai ficar lá até eles falar. Entendeu? Então é essa forma que a gente, até a forma de a gente movimentar politicamente, causa estranhamento, inclusive no corpo do movimento político que acontece na faculdade, seja estudantil, de professores e tal. Então a maneira que a gente movimenta também causa esse estranhamento. Os preconceitos que a gente enfrenta hoje em dia na sociedade são esses mesmos, da questão da desvalorização do indivíduo pela religião que ele escolhe, pela roupa que ele usa, pelo cabelo que ele tem, né? Hoje em dia essa do cabelo está até um pouco melhor, né? Com a questão do cacho aí sendo valorizado hoje em dia, mas mesmo assim é uma questão difícil, né? Se você pega e coloca um turbante, seu cacho já não é o cacho da moda, né? Questão também da orientação sexual, né? Eu acho que o estigma social é bem a questão que foi falada aqui agora, das questões do espaço, da conversa e de todo esse trânsito. Mas aí você tem esse enfrentamento, tipo, no estigma social dentro da sala de aula, né? Que é muito engraçado. Primeiro no discurso. Muitas vezes quando você defende uma questão, um grupo excluído, você vai ter vários mecanismos de discurso que vai estigmatizar a sua ação. Então vocês não podem questionar. Então daí já vira tipo como se fosse vandalismo. Aí que começa essa construção do estigma, né?
do militante, o estigma do sujeito que está se afirmando. Então, tipo, eles tentam sempre estigmatizar, sempre controlar a reação do oprimido, enquanto até a própria questão da afirmação, até a própria questão até onde vai, você pode ter aqui, você não pode, e vai ser controlado com essa questão que o Breno falou. Tipo, às vezes, por exemplo, muitas vezes eu dentro de sala de aula, o professor ia falar alguma coisa de negro e já começava a olhar pra mim, assim, né? Tipo, ele já consegue reconhecer. Tipo, qual é o problema, sabe? Então ele já começa a olhar pra mim e já começa a esperar a minha reação, né? Aqui mesma coisa na FAI. Aqui na FAI você tem vários estudantes negros. E aí quando você tá andando assim no corredor, o povo pergunta se é doações. Porque é o único lugar que o negro pode estar. Você considera tão alarmante, eles falavam que não existia preconceito, mas todo negro que estava andando aqui tinha que ser doações. Então eles sabiam, tipo assim, é doações que pega negro pra fazer extensão e pesquisa. O resto dos grupos não. Entendeu? Mesma forma, quando tá os povos indigenizados aqui pelo FIE, as pessoas já logo reconhecem, já teve um caso de preconceito muito bravo contra o FIE e tudo mais. Então, quer dizer, existe o reconhecimento visual, que é negado na fala, né? Aí ele pauta uma série de discussões, as pessoas vão discutir pela mídia, mesmo aqui na academia, professores e tudo mais, vão discutir pela mídia ao invés de discutir pelo fato do que é a questão. Isso ficou muito claro no Monteiro Lobato, o parecer da Ana Moinho Gomes. Ela deu um parecer do Monteiro Lobato, do livro do Monteiro Lobato, que foi o seguinte: olha, gente, esse livro, A Aventura de Pedrinho, né, ele tem passagem racista, que não é legal passar na escola, que o Pedrinho chama a Tina Sassi de macaca, e aquilo ali vai ter a referência da mãe, sabe? Então eu sugiro que ou o professor trabalhe, quando for passar esse livro, trabalhe a questão do racismo, o livro está lá, ou tudo bem, ou que não adquira ele para fins, que a escola não adquira ele para fins didáticos. A reportagem da revista Veja falou que a Nilma estava vetando o livro, quer dizer, o livro ia continuar sendo produzido e tal, ele só não ia contar mais com aquela tiragem das escolas. A questão de uma pessoa que passou pela trajetória da ação afirmativa, ela é bem emblemática, né? Na verdade, até hoje a gente atende pessoas do começo do projeto de 2002, por causa que eles chegam no mercado de trabalho, onde ainda não se ouve a formação que a gente tem hoje. E provavelmente a formação da academia deve mudar daqui para frente, muito ainda. Provavelmente as pessoas que formarem hoje não vão conviver com trabalhadores que tiveram a mesma formação. Aí quando você vai, por exemplo, para a sala de aula, para a escola, para empresas e tudo mais, você vai chegar pessoas que estão com todo esse estereótipo, preconceito, esse ranço que é formado pela mídia, de tudo que a gente passou pela discussão até agora. Aí a pessoa vai começar primeiro, né, ou muitas vezes o procedimento, ela vai começar primeiro a mostrar como é que aquilo ali é arcaico, como é que aquilo ali prejudica, né, os lugares de atuação, e depois vai acionar o próprio Ações, ou próprio Grupo Ações, ou Grupo Conexões, ou MEIA, para voltar, para estar nesse espaço dando formação, que é uma também das vertentes do Ações. E a gente pega da questão da formação acadêmica, né? O Ações trabalha com o curso de especialização em políticas de igualdade racial, políticas públicas, né? E também a questão da formação na pós, que é aquela preparação que o negro conseguir ir para a pós-graduação, que é o mestrado, doutorado, enfim, para que ele tenha uma carga ali, uma carga teórica, e para que ele construa o seu diálogo, né? Para ir alcançar o mestrado. Alcançar um espaço que não era dele, né? Antigamente, né? Hoje em dia a gente pode perceber que esse espaço é nosso e ocupar esse espaço, entendeu? Então essa é uma das funções do Ações com relação aos seus bolsistas, pessoas que já passaram por aqui, né? Se percebe essa carência que tem do diálogo sobre o assunto de relação racial, assunto indígena, assunto quilombola, né? Então a gente percebe como precisam de pesquisas. Ser negro não é uma fórmula, ser mulher não é uma fórmula, né? Você tem várias maneiras de ser mulher, várias maneiras de ser negro. Tipo, você pode ser normal, você é humano. A única coisa que você está denunciando é que você não é uma coisa.
Você não é um objeto, você não é, uma mão de obra barata. Isso que você se afirma. Mas fora isso, você pode ser o que você quiser.